Hoje teremos a palestra O Mistério do Natal, de Neville Goddard. 9 de dezembro de 1968. Aqui estamos diante de um dos grandes mistérios da fé cristã, o Natal. O mundo interpreta como história secular que este evento ocorreu onde este menino nasceu de alguma forma sobrenatural. O vasto mundo inteiro ouviu essa história e continua a acreditar nela. Essa não é a história do Natal. A Bíblia é a história sagrada e a história sagrada é um processo de seleção e exclusão. Começa com a história de Abraão. E ele foi selecionado. Dizem-nos que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Não houve exclusão ali, apenas seleção. Então passamos desta primeira escolha para um povo escolhido, que agora exclui todos os outros, todo o vasto mundo chamado de pagão ou cristão. Então encontramos neste povo escolhido que apenas o remanescente será salvo, o que agora exclui a maioria de Israel. Então encontramos neste remanescente uma redução final a um só, Jesus Cristo, que cumpre a vontade divina. Quando você ouve a história, você pensa em alguém de 2000 anos atrás. Esse não é Jesus Cristo. Paulo nos diz em sua maravilhosa carta aos Colossenses, falando deste mistério. Um mistério que esteve escondido por séculos e gerações e só agora se manifestou. Este mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26. Então aí veio a redução toda para você. Agora, Cristo em você é o único que é salvo e esse Cristo em você é você mesmo. Quando você diz, eu sou, isso é Cristo, sua própria maravilhosa imaginação humana que é Cristo. Você encontrará a história de Jesus Cristo se desenrolando dentro de você depois de chegar ao ponto em que agora você inverte todo o processo e não há mais exclusão. Você começa onde nasceu dentro de si mesmo e se move de Jerusalém acima para toda a Samaria, toda a Judéia, todos os confins do mundo, incluindo agora todos. Portanto, esta inversão completa da exclusão para a inclusão e todos eventualmente serão salvos através de Jesus Cristo em nós. Então esta é a história do Natal. Não tem nada a ver com a história que o mundo ouviu e continua a ouvir. O próprio Deus veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo em nós, e este Jesus Cristo que está em nós é aquele que ressuscita, aquele que nasce do alto, aquele que se descobre como Deus Pai. Então Deus veio, não é outro, quando você fala de Jesus Cristo, é o próprio Deus. Sim, no drama ele é revelado como o Filho. Deus em ação é o Filho, e mais quando ele retorna a si mesmo, ele é Deus Pai. E isso vem depois dessa exclusividade completa até um ser. De todos, para uma pequena minoria, para uma menor, para pois há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós e esse é Jesus Cristo em nós. Agora, a Bíblia tal como nos é apresentada, ninguém afirma que ela é cronologicamente exata. Aqui lemos a história de Lucas, e Lucas faz uma declaração. Visto que muitos se comprometeram a montar uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, assim como nos foram contadas por aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, tendo seguido todas as coisas com exatidão, fazer-vos um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que saibais a verdade a respeito das coisas de que fostes informados. Lucas 1 versículo 1, 4. Ele não afirma que sua apresentação da história seja cronologicamente exata. Ele sugere que há um arranjo melhor do material de origem. Agora, quando você pensa nesta história escrita quase no final do século I, muito depois dos chamados eventos terem acontecido, ele tem que depender de sua própria experiência ou das testemunhas oculares. E estão ficando cada vez menores, pois as pessoas desaparecem deste mundo, e aqueles que realmente experimentaram isso e aqueles que ouviram falar das experiências partem deste mundo de César e então cada vez menos permanecem. Então ele reúne as informações e agora escreve uma história e a conta da forma mais bela, a história de Lucas como ele a conta em Lucas Atos. Bom, eles eram um livro de cada vez, agora se dividem em dois, mas eles formaram um livro, quase um quarto do Novo Testamento. Então, nesta história, ele começa com o nascimento.
Sei por experiência própria que a verdadeira história começa com a ressurreição. Sei por experiência própria, tendo vivido isso, que o drama começa com a ressurreição, onde o homem desperta dentro de si mesmo naquela área do corpo conhecida como crânio. A palavra hebraica é Gólgota, e nos 4 evangelhos cada evangelho menciona a caveira onde ele foi crucificado e enterrado. Então você acorda no crânio. Depois disso, na mesma noite, você sai e nasce do alto. Como nos dizem as Escrituras, isso deve acontecer em você. Você deve nascer do alto, pois se você não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. Então aqui você não pode voltar. Bem, quem está nascendo? É o próprio Deus se expandindo além do que ele era. Não há outro, e só há Deus no mundo. Quando você volta, você é o Deus que desceu, pois ninguém sobe, exceto aquele que desceu primeiro. Você e eu somos os deuses, os Elohim que desceram e lentamente entraram neste estado chamado crânio do homem. E ouvimos nossos próprios nomes, mas nem reconhecemos quando eu disse, eu sou. Bem, estou ciente de ser, e isso é Deus. Mas sou limitado, cheguei ao limite da contração, ao limite da opacidade. E agora eu me viro quando nasci do alto, depois de ressuscitar. Depois vem a imagem que se desenrola. Agora ele fala de um mistério e de uma glória. Cristo em vós. Cristo em nós é esta glória fantástica, que eu conheço por experiência própria. A análise racional não consegue compreendê-lo. Você pode sentar e ler as Escrituras de agora até o fim dos tempos e não irá analisá-las. Você lê, mas vem por meio de revelação e somente por meio de revelação. Eu lhe falo deste corpo glorioso dentro de você que vem depois do sofrimento. Como Paulo destaca em sua carta aos Romanos. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8 versículo 18. Esse corpo de glória é uma realidade que o homem não consegue compreender. É um corpo verdadeiro, é um corpo de luz, é um corpo de poder. 13 anos antes de ressuscitar, 13 anos antes de nascer do alto, experimentei por uma noite este corpo glorioso. É um corpo de luz, é autoluminoso. Você não precisa do sol, não precisa da lua, não precisa das estrelas, não precisa de nada para ter luminosidade, e você é luz. E você não anda, você desliza se quiser planar. Você simplesmente se move e é revestido por um corpo de luz e ar. É o melhor que posso descrever. É poderoso, um corpo de poder, e você está revestido desse corpo de poder. Esse é o seu corpo imortal e eterno. Esta é a glória da qual Paulo fala. Portanto, não se pode comparar os sofrimentos do tempo presente com esta glória que será revelada em nós. Bem, 13 anos antes, em 1946, isso aconteceu comigo. Eu estava navegando pelo Caribe até Mobile, Alabama, e enquanto estava no mar isso aconteceu. Aqui estou eu com este coro celestial cantando, me chamando pelo nome. Neville ressuscitou. Neville ressuscitou, e este adorável grupo coral cantando meu nome. Como eles puderam pegar apenas um nome e fazer com ele o que fizeram, eu, neste estado racional, nunca poderia explicar e não sei. Eu só sei que aconteceu e eu experimentei. Quando me vi revestido deste glorioso corpo de poder, deslizei por um mar infinito de imperfeições humanas, e ao passar por ele, todos foram aperfeiçoados. Eles foram aperfeiçoados com a perfeição que brotava dentro de mim e eu era perfeito. Esse foi o meu corpo imortal perfeito. Eu não poderia viver em um mundo com qualquer imperfeição, e onde quer que eu fosse, tudo o que antes era imperfeito era moldado na perfeição, em harmonia com a perfeição que simplesmente brotava dentro de mim, pois meu corpo era perfeito. Então, como lhe foi dito? Devemos ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 versículo 48. No entanto, naquele momento, eu não sabia nada sobre quem era o Pai. 13 anos depois fiz a descoberta. Então,
como nos dizem as Escrituras. Nenhum homem jamais viu a Deus. Aquele que está no seio do Pai, está é a tradução literal desta frase, unigênito de Deus, e ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Bem, agora você lê as Escrituras de Gênesis e Apocalipse e encontra uma pessoa naquele livro além de Davi, que é chamado de unigênito de Deus. Quando você lê no Novo Testamento, é uma citação do Salmo 2. Estou contando por experiência própria que o unigênito de Deus é Davi. Bem, agora, quem é Davi? Ele é chamado de jovem eterno nas Escrituras. A palavra Olon é traduzida como eternidade, o mundo, o jovem, o jovem, o jovem. Agora quem é Davi? Para entender quem é Davi, vamos agora voltar ao capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11. Ele ainda colocou a eternidade na mente do homem, para que ele não possa descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. Somente no final o homem saberá o que foi colocado em sua mente. A palavra traduzida como eternidade é Olon. Qual é a definição que você usará para Olon? Acabei de lhe dar todas as definições. É definido como o mundo. A King James usa a palavra o mundus, a versão padrão revisada usa a palavra eternidade. E no livro de Samuel, quando está diante do rei, ele usa 3 expressões. De quem é filho aquele menino? De quem é filho desse jovem? E agora ele pergunta ao próprio homem. De quem você é filho, jovem? 1 Samuel 17 versículo 56. Então, jovem é Olon, juventude é Olon e Olon é eternidade. Então, o que ele colocou na mente do homem? Agora, para entendê-lo, você deve voltar à mente hebraica e ao pensamento hebreu. A história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um único grande todo, e neste tempo concentrado no qual todas elas estão fundidas e a partir de cuja primavera todas as gerações é chamada de Olon. Tudo bem, é o jovem, é o adolescente, é o jovem, é a eternidade? São todos eles. Quando o homem chega ao fim do caminho, mas bem no fim, uma explosão ocorre dentro dele e o que estava escondido dentro dele o revela a si mesmo. Quem sai? Os jovens. Sua cabeça explode, ocorre uma explosão completa, e diante de você quando a poeira baixa está este eterno jovem e ele é Davi. Não há dúvida em sua mente, nenhuma incerteza sobre quem você está olhando, e você sabe quem ele é e conhece a relação entre vocês dois. Então, nenhum homem jamais viu a Deus. Aquele que está no seio do Pai, o unigênito de Deus, o deu a conhecer. Então, quando ele explodir e ele estiver diante de você, você saberá quem você é Deus Pai. Você veio aqui com um propósito definido, para se contrair até o limite da contração, o limite da opacidade, que então você expandiria e quebraria, e então, ao quebrar, você começaria a expandir além do que você era quando decidiu por esse empreendimento. Não há limite para a expansão, nem limite para a translucidez, existe um limite para a contração e o crânio do homem, essa rocha é o limite da contração. Assim, Lucas, ao escrever a história, não afirma que seu registro seja cronologicamente verdadeiro, mas ele o conta como a mente humana poderia aceitá-lo, então ele começa com o nascimento. Você começa com a ressurreição, e a ressurreição e o nascimento são 2 lados da mesma moeda e acontece na mesma noite, e mais a ressurreição vem primeiro. Você acorda de um sono longo. Bem, quem estava dormindo? Bem, quem sou eu? Deus. Mas você ainda não sabia disso. Você sabe que estou acordado de um longo sono, e você sai, e todas as coisas ao seu redor são contadas nas Escrituras. Tudo o que envolve o nascimento está bem diante de vocês, das testemunhas e da criança, e o que é apenas um sinal do seu nascimento, pois Deus nasceu. Ele nasce depois de ter se contraído e agora sai. Depois disso vem o quadro que se desenrola, esses 4 atos poderosos de Deus, atos sobrenaturais, não vistos por nenhum olho mortal, mas experimentados pelo indivíduo. Aquele que agora ressuscitou é um com o Cristo exaltado, o mesmo ser.
Mas ele não pode, enquanto ainda estiver usando esta vestimenta de carne e sangue, tornar-se plenamente consciente de seu corpo de glória. Este corpo de glória não pode tornar-se real ou pelo menos não é plenamente realizado em nós enquanto ainda estamos revestidos de corpos que morrem, corpos de carne e sangue. Mas você pode ter a experiência que tive 13 anos antes disso. Pois eu tive 13 anos antes da ressurreição e do nascimento, e tive a experiência de usar este glorioso corpo imortal. Um corpo que enquanto passa você não faz nada, não levantei um dedo para mudar uma pessoa. Eles eram cegos, eram coxos, estavam encolhidos, faltavam braços, faltavam pernas, e tudo voltou e se moldou em perfeita forma. Não faltou nenhum olho quando passei por aqui, nenhuma mão faltando, tudo saiu como se tivesse saído de um grande reservatório. Braços foram remodelados, olhos foram remodelados, pés remodelados e tudo ficou perfeito porque eu, o perfeito, passei por ali. Então você se encontrará em um mundo perfeito porque você é perfeito. Você retorna àquela perfeição que era sua antes de se esvaziar e descer para esta forma limitada chamada homem. Então agora, é realmente Davi? Bem, eu lhe digo por experiência própria que é Davi. Vamos abrir o capítulo 13 de Atos. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da posteridade deste homem, Deus trouxe para Israel um Salvador, Jesus, como havia prometido. Versículos 22, 23. Ele gerou Jesus, e da posteridade deste homem ele gerou Jesus, um Salvador. Bem, as Escrituras falam apenas de um Salvador no mundo, e esse Salvador é o Senhor Deus Jeová. Não existem dois Salvadores. Então, quem ele gerou? Jesus. Eles usam a palavra Jesus, não Cristo. Cristo é o Messias. Jesus é outro nome para Jeová e significa Jeová salva. Então ele traz Jesus como prometido, ele se produz. É Deus quem está ressuscitando. Agora ele traz isso de Davi. Pois bem, quem é Davi? Ele nos promete em 2 Samuel, capítulo 7. Depois de te ressuscitarei o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Versículo 12. Eu vou levantar, e bem, quem é esse Davi? Davi é a flor, o cumprimento de todas as coisas que você já fez, pois você desempenhou todos os papéis no mundo. Você desempenhou o papel do homem rico e do homem pobre, do homem que era conhecido e do homem que era desconhecido, do homem que foi o herói e do homem que foi o covarde. Não pense por um segundo que você evitou um. Você desempenhou o papel do cego e do homem com visão perfeita. Se você acha que a evitou, posso lhe dizer que sentiria muito por qualquer pessoa nesta pequena audiência esta noite que até agora evitou porque você tem que tocá-la. Você desempenhará todos os papéis do mundo, então no final você dirá: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Pois eles estão desempenhando todos os papéis. Depois de ter desempenhado cada papel, então vem aquele que simboliza todos os papéis, e esse é Davi. Você leu a história dele. Não é nada para se gabar. Ele desempenhou todos os papéis, mas foi interpretado por alguém dentro dele. E ele saiu do ser, e aquele que surgiu como filho se torna seu pai. Então o pai assume todos esses papéis e os desempenha. Ele é o ator central, ele é a estrela e mais invisível. Ninguém o vê. Eu não vejo você, vejo a máscara que você usa, mas não vejo você. Você é Deus Pai e nenhum homem jamais viu Deus Pai. Aquele que está no seio do Pai, o unigênito de Deus, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. E somente quando Davi estiver diante de você e você souber que ele é seu filho, você saberá que você é Deus, o Pai. A glória que é sua, para a qual você está retornando, está escondida de todo o vasto mundo. Escondido até de você, exceto naquele momento em que você teve a experiência do corpo glorioso, ou mais escondido até de você enquanto você ainda usa uma vestimenta de carne e sangue. Então este é o mistério do Natal.
Não tem nada a ver com a história que será recitada dentro de algumas semanas e contada a centenas de milhões de pessoas. Mas talvez eles ainda não estejam prontos para ouvir isso em sua verdadeira forma, que Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Ele desceu à forma humana e agora está profundamente adormecido em todos os que não estão acordados, mas dormindo e sonhando este sonho de vida. Um dia, ele despertará no indivíduo e aquele indivíduo em quem ele despertar saberá que não pode ser apenas o meu próprio ser, tem que ser compartilhado com todos no mundo. Porque se não for compartilhado com todos, então tire isso de mim agora e deixe tudo ficar no esquecimento, e que eu que tenho uma mãe terrena que amo, mesmo que ela tenha partido desta esfera e um pai e um irmão tenham desaparecido, e um sobrinho se foram, e muitos amigos se foram, que não teriam a experiência de se descobrirem como Deus Pai, e que eu que tive isso, e não quero isso sozinho. Nós somos os deuses que desceram, somos os Elohim. Todos devemos retornar. Assim, começando por Jerusalém, onde isso aconteceu, ele o estende até Samaria, por toda a Judéia, até todos os confins da terra, e todos são recebidos como no princípio. Em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Depois vem a exclusão, e então no povo escolhido apenas o remanescente fiel, e então no remanescente fiel uma redução adicional a alguém que fará a vontade divina, toda a vontade divina. Qual foi a vontade divina? Para expressar as Escrituras. Eu vim apenas para cumprir a palavra de Deus e a palavra de Deus é Escritura. Então ele disse que todos escreveram sobre mim. No volume do livro é tudo sobre mim. Hebreus 10 versículo 7. Ele começa seu ministério citando as Escrituras, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu, esse é o capítulo 61 de Isaías. Bem, em Isaías ele começou citando Isaías e o capítulo 43 de Isaías faz a declaração. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Versículo 11. Este é o Senhor Deus Jeová, cujo nome é Eu Sou. Então, se ele trouxe um Salvador Jesus, então quem é Jesus senão o Senhor Deus Jeová? De onde ele saiu? Ele saiu de Davi. Como nos é dito: depois de ti ressuscitarei o teu filho, que sairá do teu corpo. 2 Samuel 7 versículo 12, e este é Jesus, o Senhor Deus. Bem, portanto Davi não é um homenzinho que viveu 1000 antes de Cristo. Davi é o resultado da jornada e do homem cumprindo todas as partes, desempenhando todas as partes. Tem que começar com 12 partes, 12 caracteres principais, e então multiplicá-los por 144, depois multiplicar por 144.000. Esses múltiplos de 12 são modificações dos 12 maiores, e os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Então estes são os 12 personagens eternos, você os jogou e depois os modificou. Todas estas são modificações dos 12. E no final, você, o ser central, você é Jesus Cristo. Sendo o verdadeiro ser adorado por todo o vasto mundo dos cristãos, você é Jesus Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Então ele disse: eu lhes conto um mistério escondido por eras e gerações, mas agora manifestado. E qual é o mistério? Este é o mistério, Cristo em você, a esperança da glória. Se ele não estivesse em você, como ele poderia se levantar? Se ele não estivesse em você agora, ele não teria descido e você não conseguiria respirar, pois ele é vida. Você não teria vida, não teria consciência, pois a vida dele é a luz do mundo, a consciência do mundo. Então, em todos, Cristo está sepultado e em todos, Cristo, e não há um monte de pequenos Cristos por aí. Então, quando você ressuscita, você é um com o Cristo exaltado, e não outro, e sem perda de identidade. Sem perda de identidade, e eu te conhecerei na eternidade. Mas lembre-se, eu conheci você antes que o mundo existisse, e então descemos para um propósito divino, e estamos retornando para onde estávamos, mas agora exaltados além do que éramos, uma expansão constante por meio desta maravilhosa aventura no mundo da morte.
Pois este é o mundo da morte onde tudo morre. Então aqui, quando li suas cartas, e tenha em mente que as cartas de Paulo precederam os evangelhos em pelo menos 30 anos e este conjunto de cartas, 13 delas, formou a primeira igreja. Na verdade, eles foram aceitos e ensinados em todas as cidades do Oriente Próximo muito antes de serem reunidos na forma de uma história. Deveria ser contada na forma de uma história, pois a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Se não estiver incorporado em um conto, estará perdido. Portanto, suas cartas teriam se perdido se não fossem coletadas e depois contadas na forma de uma história sobre o nascimento de um menino. Mas ele não conta essa história. Você pode ler todas as cartas dele, são 13, e ele nunca menciona isso. O mais próximo disso é quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Agora ele não sabe quem é o Filho. Quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16. Isso é o mais próximo que ele chega de mencionar algo dessa natureza, mas ele não diz quem é esse Filho. Eu te digo quem é esse Filho é Davi. Este Filho eterno que revela a Deus a si mesmo é Davi, a essência do caminho. Então, quando você chega ao fim, aqui está Davi, e ele vem com uma explosão, uma verdadeira explosão. Você acha que toda a sua cabeça está partindo. Tudo isso explode e quando tudo se acalma, aqui diante de você está essa juventude eterna. Você não pode descrever sua beleza. Quero dizer, que beleza! Já vi homens lindos, rapazes e moças lindos, mas nada neste mundo de carne e osso se compara a este que está diante de você. E aqui você se deleita com a beleza do seu Filho. Pois ele é seu Filho e somente ele poderia lhe dizer que você é Deus, o Pai, em cumprimento das Escrituras e portanto, ele só vem para cumprir as Escrituras. Então Cristo em você é Deus o Pai e ele veio para cumprir a sua própria palavra. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. Portanto, a Escritura deve ser cumprida por Deus, e Deus vem para cumprir a Escritura inteira. Ele cumpre isso em você em uma série de eventos sobrenaturais. As coisas mais gloriosas acontecem em você. Então esta é a história que agora será contada e reencenada de uma forma que não aconteceu. Não aconteceu dessa maneira, então eles vão contar e pensar que estão reencenando. Não é nada disso. Mas eu lhe digo, você é Jesus Cristo, você é o Senhor, você é Deus Pai, e um dia você saberá disso. Nenhum homem olhando para você jamais saberia disso. Você dirá: bem, afinal, sou uma senhora, como posso ser Deus Pai? Eu lhe digo, independentemente do seu sexo na terra, pois em Cristo não há homem ou mulher, não há escravo ou livre, não há grego ou judeu, mais um. Gálatas 3 versículo 28. Então, quando você sabe quem você realmente é, você está acima da organização do sexo. E ainda assim, você é Deus Pai. Pois ele é gerado por Deus, e ele não tem mãe. Você é o Pai que o gerou pelo papel que desempenhou neste mundo. Então toda a visão se elevará e você verá o que fez. Tendo visto todas as coisas que você fez, e elas são tão horríveis quanto o que Davi fez. Você leu a história de Davi. Ele tomou e com todas as mulheres que ele tinha, e ele tinha um harém e mesmo assim se apaixonou por Batseba. Ela era a única novilha, a única ovelha de Urias. Ele pegou Urias e o colocou na linha de frente e o enviou para a batalha sabendo que ele seria morto para conseguir Batseba. Então o profeta do Senhor, Natã, conta-lhe a história e então permite que ele julgue um homem que faria isso. Natã contou isso de maneira tão linda que não percebeu que estava julgando a si mesmo. Então ele julgou qualquer homem que, tendo todas as novilhas e todas as ovelhas que alguém poderia desejar, pegaria a novilha de um homem e a única que ele tinha e dormiria com aquela novilha. Então ele julgou a si mesmo. Então aqui está a história de David, e todo mundo já contou essa história.
Desempenhei o papel do enganador e o papel do enganado, a parte do rico, a parte do pobre, a parte do cego, a parte da visão perfeita. Tudo neste mundo que você possa imaginar, eu joguei. E então, de repente, quando tudo termina, a memória da peça retorna. A peça estava pré-determinada, tudo estava pré-determinado, e ainda assim éramos livres neste mundo para escolher, para decidir, para agir, e depois ter agido, permitindo que as consequências assumissem o controle e moldassem outra situação que me confrontasse, forçando-me a tomar outra decisão, e outro ato e então as consequências assumiriam o controle, e eu passo a vida dessa maneira até o fim. Quando o fim está sobre nós, ninguém sabe quando chegará. Posso lhe dizer que isso vem de repente, como um ladrão durante a noite. E ninguém sabe. Então não pense nem por um momento que você pode dizer, pelo que está acontecendo em seu mundo, que você sabe e você não sabe. Acontece tão de repente que você pode estar em um bar quando isso acontece, você pode estar em um bordel quando isso acontece. Não precisa ser em uma igreja ou morar em algum lugar dito sagrado, pode acontecer a qualquer momento. Quando isso acontecer, o mesmo drama se desenrolará dentro de você. Só há um caminho. Recebi ontem uma carta da cidade de Nova York, de 14 páginas. Esta senhora ainda está tentando me convencer, como tem feito ao longo dos anos, de que existem inúmeros caminhos para chegar a Deus. Não existe apenas uma maneira de ensinar, Neville, e vou provar isso. Bem, ela vai tentar provar isso. Foi ela quem veio às minhas reuniões anos atrás nesta cidade e aplicou o que ouviu sobre a lei e se casou com um homem fabulosamente rico, muitos anos mais velho que ela, e lhe deu 2 filhos. Ela tem todo o dinheiro necessário do mundo, então esse dinheiro não é problema para ela, e como era quando ela chegou. Então ela provou a lei que eu ensino, mas ela quer refutar a promessa que eu ensino. Escreveu-me 14 páginas, uma após a outra, toda confusa, citando Buda, citando isto, citando aquele outro. De alguma forma peculiar ela tem um sentimento estranho contra o cristianismo, não sei porquê. Portanto, usar a palavra ofende e por isso na presença dela falo sempre do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você diz a eles que você experimentou isso, e não há 2 Cristos no mundo, há apenas um Cristo. Quando eu digo a ela que está em você, Cristo em você é a única esperança da sua glória, e um dia o que é dito sobre ele nas Escrituras você experimentará em si mesmo e, portanto, saberá que é Jesus Cristo. Ele lhe diz: quem me vê, vê o Pai. Mas eles não sabem que viram o Pai, e porque Filipe não sabia disso. Então Filipe viu o Pai e não o reconheceu, porque ninguém pode realmente conhecer o Pai, exceto o Filho, e quando o Filho revela o Pai, então o Pai sabe que ele é o Pai. Mas ninguém que o chame de Pai poderia fazê-lo e persuadi-lo de que você é Pai, é preciso o Filho para fazer isso. Quando ele chega, não posso dizer a emoção que ele chega, mas é uma explosão. Ele está enterrado dentro de você. Então, quando você lê o Salmo 2, comece com o versículo 6 e vá até o versículo 9, e veja como, antes de tudo, ele toma seu rei e o coloca em Sião. Bem, aqui é Sião, aqui é Jerusalém, aqui é Belém, toda esta área, é aqui que estou enterrado e é aqui que ressuscitei. Todo o drama se passa no crânio do homem e então está a Sião mencionada nas Escrituras, a cidade de Davi. Quando Davi foi enterrado na cidade de Davi, ele foi enterrado aqui, pois foi aqui que o explodi. Não explode na barriga, não explode em nenhuma parte do corpo, mas foi só aqui, no crânio. E a coisa toda explodiu. Depois que essa vibração atingiu o limite de intensidade, ela explodiu, e aí vem Davi. Esse conhecimento inato, e você o reconhece no minuto em que olha para ele que este é Davi. Você não precisa fazer nenhuma pergunta, e aqui está o seu Filho eterno olhando para você. Ele é a flor de tudo o que você fez, aquele que fez toda a sua vontade, pois você é o Pai. Então agora encontrei em Davi, filho de Jessé, e a palavra Jessé significa, e eu sou, então encontrei em Davi, meu filho, eu sou, um homem segundo o meu coração, que fará todo o meu trabalho. Vai. E da sua posteridade suscitarei para Israel um Salvador, Jesus,
como prometi. Atos 13 versículo 22. Bem, Jesus e Jeová são a mesma coisa, então simplesmente me levantarei. Eu sairei daquele corpo que usei interpretando todos os papéis. Pois foi Davi quem eu realmente usei, mas ele assumiu a forma de Neville, assumiu a forma de Grace, a forma de rei, a forma disso, e todas essas eram máscaras que eu usava, e mais foi Davi quem fiz minha vontade. Ele apenas cumpriu a minha vontade. Então, no final, eu não poderia condená-lo por ter enviado Urias para ser morto. Essa é uma experiência que tive que vivenciar para poder perdoar qualquer pessoa que tenha cometido um ato semelhante. Se Deus não tivesse desempenhado todos os papéis, ele não poderia perdoar todos os papéis, então no final ele perdoa a todos. O ladrão, ele perdoa o ladrão. Por quê? Ele jogou. Ele perdoa o assassino. Por quê? Ele jogou. Ele desempenhou todos os papéis do mundo, por isso no final ele perdoa a todos e pode dizer, está consumado. E quando termina, então, o drama se desenrola dentro dele e mais não até o fim. Então ele tira essa roupa e é vestido com seu corpo imortal de glória. E esse corpo, bem, você não precisa de coisas. Esse é o poder que cria qualquer coisa no mundo. Então, em vez de herdar terras, herdar dinheiro, herdar coisas, você herda Deus. Eu sou sua herança. Não lhes deem nada e eu sou a herança deles, é o que nos é dito. Ezequiel 44 versículo 28. Então você herda o corpo imortal. Com este corpo, e você, o ocupante que é Deus, você cria tudo o que deseja e, por falta de atenção, deixa-o desaparecer. Então você o manterá vivo enquanto estiver atento a ele. Então este é o mistério do Natal. Não é contado em nenhum dos evangelhos. Há 4 evangelhos. Não é contado em sua exatidão cronológica. Só é contado porque teve que ser colocado na forma de uma história para ser mantido vivo. Pois as meras cartas não o teriam mantido vivo, por isso foi necessário colocar uma história por trás das cartas. Estas 13 letras formam a base, porque todos os evangelhos vieram depois das 13 letras que vieram primeiro. Gálatas, afirmam eles, é o primeiro ou talvez o primeiro Tessalonicenses, mas eles se uniram na prática e depois se espalharam por um período de tempo. Então os evangelhos vieram primeiro com Marcos, pelo menos 30 anos depois. Alguns colocam o livro de João ainda no século II, alguns estudiosos o fazem e até a primeira parte do século II. Então aqui encontramos essas histórias contadas, e João é a mais avançada, a mais profunda de todas as histórias, e mais isso não inclui o nascimento. Ele diz que é obrigatório, mas não explica como isso acontece. Ele diz: você deve nascer do alto. Pois se você não nascer do alto, não poderá herdar o reino de Deus. João 3 versículo 3. Então ele afirma que isso deve acontecer e que você deve subir como uma serpente, essas coisas ele lhe diz, mas ele não explica como Lucas fez. Lucas conta a história mais gloriosa relativa ao nascimento, 2 versículo 11, 13. Você e eu ouviremos a música na manhã de Natal. Eu sei que vou. Na verdade, a cada momento posso ouvi-lo agora. Eu adoro essa música, então coloco meu toca-discos e ouço todas as lindas músicas de Natal. Eu nunca me canso disso. Mas eu sei que todos esses lindos hinos de Natal sobre isso não são verdadeiros, mas eu adoro isso. Posso me alegrar com isso, mas sei que não foi assim que aconteceu. Acontece da maneira mais dramática dentro de você, tudo dentro de Belém. E esta crânio é Belém, tudo dentro da cidade de Davi. Cada ato acontece lá até aquele final onde você está dividido, e então você ascende, mas ascende para a cidade de Davi. E então o último, bem, então, essa é a descida gloriosa do Espírito Santo, selando a obra, este em quem estou muito satisfeito, pois a obra está concluída agora. Agora você está revestido do poder onipotente. À medida que a pomba desce e você aceita a pomba, o símbolo do Espírito Santo, agora você está revestido de poder infinito. No entanto,
Você não a exerce neste mundo ou não pertence a este mundo. Portanto, você pode dizer como diz nas Escrituras, e não sou deste mundo. Estou nele, mas não sou dele. Eu vim e continuarei a entrar na história humana na pessoa de Jesus Cristo, mas não sou deste mundo. Portanto, o poder que é meu, exercerei nesse outro mundo para onde vou. Nesta vida superior na qual entrarei, tirando esta vestimenta, aí exercerei o poder, mas não aqui. Não há razão para fazer nada aqui, a não ser simplesmente viver como se vive no mundo de César e sofrer, se for preciso sofrer. Faça todas as coisas que você é chamado a fazer. Mas não compare isso nem por um momento com a glória que será revelada em você. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta do público para Neville Goddard. Não foi possível captar a pergunta, mas Neville responde. Bem, só posso contar o que aconteceu comigo. Só posso dizer que isso está de acordo com o que é predito nas Escrituras. Tudo o que aconteceu comigo foi predito no Antigo Testamento. O Novo Testamento é apenas o cumprimento do Antigo, mas não é compreendido até que seja revelado através de uma experiência real. Se outros tiveram isso e isso é diferente, tudo bem. Há senhoras e senhores aqui que tiveram experiências e eu poderia chamar essas coisas de nascimento. A quem não se lembre, uma senhora naquela visão de passar pelo PT, concepção. Eu sabia pela experiência dela que isso tinha acontecido e logo depois ela teve a experiência, e mais aconteceu de forma diferente. Há um senhor aqui que sei que ele teve, mas não se lembra. Pedi-lhe em 2 ou 3 ocasiões que voltasse e lesse o Salmo 87, pois ele questionou o ancião de dias em sua visão a respeito de seu verdadeiro nascimento. Ele estava pensando nisso no mundo secular, e o ancião de dias estava pensando nisso em termos de seu nascimento espiritual, e usou o pretérito. Ambos usaram o pretérito, mas ele usou no nível secular e o ancião dos dias usou no nível espiritual, e isso estava em conflito. Meu aniversário no nível secular é 19 de fevereiro de 1905, mas no nível espiritual é 20 de julho de 1959. Então, a que aniversário você se refere se disser, quando você nasceu? Alguém que se interessa por astrologia dirá quando você nasceu. Nesta manhã de domingo, ao acordar, expliquei a esse casal que iria para um determinado quarto que eles ocupavam. Eu me enganei e eles explicaram que era bastante natural que eu fizesse isso, pela simples razão de que era para tal uso, mas a paixão era tão grande que o converteram por um motivo temporário para um hóspede que precisava de um quarto. Então entrei em um lugar acreditando ser um banheiro masculino. Aí eu vi roupas, vi punhos e todas essas coisas. Então vi uma senhora entrando. Expliquei que vim aqui acreditando que era o que era antes e que já estava aqui há muito tempo e era o antigo Plaza Hotel em Nova York e então ela aceitou minha explicação. Então eu a encontrei no saguão e ela me conhecia pelo nome. Ela disse: Sabe, Neville, está perfeitamente certo que você tenha feito o que fez. Então ela disse: Conheça meu marido. Então eu conheci o marido e expliquei a ele e ele entendeu e pensou: Bem, qualquer um cometeria esse erro, pois foi apenas no fim de semana passado porque há necessidade de quartos para tantos turistas que eles o converteram. Então um homem apareceu e me disse: Qual é o seu aniversário? Eu falei, aí vai um maluco, mas não expressei, mas alimentei o pensamento lá vai um maluco, ele quer meu aniversário. Então ele estendeu a mão. Bem, acho que sou educado o suficiente para ajudar, quer o conheça ou não, e então peguei a mão dele. Ele me disse: Você chorará antes que se passem 6 dias desta semana. Isso foi na manhã de domingo. Vocês chorarão antes que se passem 6 dias desta semana. Então acordei e subi, vindo de grandes alturas, fazendo o que faço todas as noites, para encontrar esta pequena interrupção antes de retornar à consciência deste nível. Então ele vai me contar algo sobre o mundo de César que lamentarei antes que se passem 6 dias desta semana. Bem, talvez eu vá, não importa.
Ainda não me convence da verdade da astrologia ou de qualquer bobagem que ele tinha, pois ele não é profeta. A profecia acabou. O Antigo Testamento está completo, está consumado, é o mundo de Deus. O que chamamos de profecia aqui não é profecia ou adivinhação e não tem nada a ver com isso. Diga-me o que você pensa e eu lhe direi sem olhar para nada. Diga-me o que você realmente tem em pensamentos, seus medos, suas esperanças, suas convicções, e eu profetizarei para você. Diga-me que você realmente acredita que é a senhora que deseja ser, para que deixe de querer isso porque anda como se fosse, e eu lhe direi que você está caminhando direto para isso. Não preciso do seu gráfico para lhe dizer isso. Mas dê-me qualquer gráfico, e eu falo com você e você entra em conflito com o que eles dizem que significa, você não vai chegar lá de jeito nenhum. Portanto, suas convicções profundas estão levando você à sua realização. Estamos nos tornando, momento a momento, tudo o que nos convencemos de que somos. Então esse homem passou, e posso vê-lo agora, com cabelo meio ruivo, um homem na casa dos 50, e ele disse: quando você nasceu? E eu pensei, mas não o expressei, mas o pensamento foi, seu maluco. Tem um maluco que se encontra no corredor público do Plaza Hotel e me pergunta quando nasci. Eu poderia ter dito que nasci no dia 20 de julho de 1959. Isso o teria confundido. Aqui está um homem de 63 anos e estou dizendo a ele que nasci em 1959? Ora, isso iria realmente perturbá-lo e, no entanto, este é mais o meu nascimento do que o nascimento em 1905, esse é o meu nascimento imortal. E este nasceu aqui em Sião e aquele nasceu lá em Sião e aquele nasceu aqui em Sião. E tudo isso está no Salmo 87, todos nascidos em Sião. Agora, quando você nasceu? Bem, no mundo de César, se eu usar o calendário dele, era 20 de julho de 1959. Você nasceu então? Ora, você parece muito mais velho do que isso. Não, eu nasci naquela época. Agora, isso não incomodaria as pessoas. Isso é realmente o que eu deveria ter dito a ele. Boa noite.